Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe uma curiosidade que vai literalmente explodir a sua cabeça. Prepare-se, porque o que eu vou contar parece roteiro de filme de ficção científica, mas é a mais pura realidade. Você sabia que existem pessoas que nascem sem impressões digitais? Isso mesmo. Sem aquelas marquinhas únicas que todos nós temos na ponta dos dedos. Fica comigo que eu vou te explicar tudo sobre essa condição super rara e fascinante. Vamos começar pelo básico. Desde que a gente se entende por gente, aprendemos que as impressões digitais são como a nossa assinatura biológica. Não existem duas pessoas no mundo com as mesmas marcas nos dedos, nem mesmo gêmeos idênticos. Elas são usadas para tudo, desde desbloquear o celular até nos identificar em documentos oficiais e investigações criminais. A ideia de que alguém possa simplesmente não tê-las é, no mínimo, chocante, não é mesmo? Pois é, essa condição existe e tem um nome: a dermatoglifia. É um nome complicado, eu sei, mas a condição é ainda mais intrigante. A dermatoglifia é uma desordem genética extremamente rara. Para você ter uma ideia do quão rara ela é, até hoje, apenas algumas poucas famílias em todo o mundo foram identificadas com essa característica. É mais fácil ganhar na loteria do que nascer sem impressões digitais. Mas como isso acontece? Basicamente, a dermatoglifia é causada por uma mutação em um gene específico, chamado SMARCA-D1. Nossas impressões digitais, conhecidas cientificamente como dermatoglifos, começam a se formar quando ainda estamos na barriga da nossa mãe, por volta da 10ª semana de gestação. Elas são influenciadas por fatores genéticos e também pelo ambiente dentro do útero, como a pressão e o movimento do feto. No caso de quem tem a dermatoglifia, essa mutação no gene SMARCA-D1 simplesmente impede que as cristas e vales que formam as impressões digitais se desenvolvam corretamente. O resultado, a ponta dos dedos é completamente lisa. Agora, você deve estar se perguntando: ok, mas qual o impacto disso na vida de uma pessoa? E é aí que a história fica ainda mais interessante. Tirando a ausência das digitais, a maioria das pessoas com a dermatoglifia é perfeitamente saudável. No entanto, elas enfrentam desafios burocráticos que a gente nem imagina. Pense em todas as vezes que você usou sua digital hoje para desbloquear o celular, talvez para entrar no aplicativo do banco ou até para registrar o ponto no trabalho. Agora, imagine não poder fazer nada disso. Pessoas com a dermatoglifia enfrentam problemas constantes com sistemas de identificação biométrica. Para elas, tarefas simples se tornam um pesadelo. A descoberta oficial dessa condição para a ciência é uma história à parte. Tudo começou quando uma mulher da Suíça tentou entrar nos Estados Unidos em 2007. Ao chegar na imigração, os agentes pediram para escanear suas impressões digitais. Como é o procedimento padrão? Para surpresa de todos, o leitor biométrico não conseguia capturar nenhuma imagem. Os dedos dela eram lisos. Inicialmente, os agentes ficaram desconfiados, pensando que ela poderia ter tentado apagar as digitais de propósito, algo que criminosos às vezes tentam fazer. Mas depois de muita investigação, ficou claro que ela simplesmente não as tinha. Esse caso chamou a atenção do dermatologista suíço Peter Itin. Ele começou a investigar a família da mulher e descobriu que outros 9 membros também não tinham impressões digitais. Foi a partir daí que os pesquisadores, em colaboração com cientistas de Israel, conseguiram identificar a mutação no gene SMARCA-D1 como a causa da condição, que eles apelidaram de doença do atraso na imigração.
por causa do problema que a paciente original enfrentou. Além dos problemas burocráticos, existe outro detalhe curioso. Pessoas com adermatoglifia geralmente têm menos glândulas sudoríparas nas mãos e nos pés. Isso significa que elas suam menos nessas áreas. Embora não seja um grande problema de saúde, é mais uma característica peculiar ligada a essa mutação genética. E o que a ciência diz sobre a função das impressões digitais? Por que nós as temos, afinal? Existem algumas teorias. A mais popular é que elas ajudam a aumentar o atrito entre os nossos dedos e as superfícies, melhorando a nossa capacidade de agarrar objetos, especialmente os molhados. Outra teoria sugere que elas aumentam a sensibilidade do nosso tato, nos ajudando a sentir texturas finas, com mais precisão. Se as pessoas com a dermatoglifia têm uma pegada menos firme ou um tato menos sensível, ainda é algo que está sendo estudado. Os relatos indicam que elas vivem uma vida normal nesse sentido, mas a ciência ainda busca respostas definitivas. É fascinante pensar como uma pequena alteração em nosso código genético pode ter um efeito tão visível e único. A dermatoglifia nos lembra do quão complexo e, ao mesmo tempo, misterioso é o corpo humano. Cada descoberta como essa abre novas portas para entendermos melhor como somos formados e como funcionamos. A genética é realmente um universo infinito de possibilidades. Imagine só a dificuldade para tirar um passaporte, uma carteira de identidade ou qualquer documento que exija a coleta das digitais. Essas pessoas precisam de laudos médicos e uma série de documentos extras para provar sua condição e conseguir-se identificar perante as autoridades. É um lembrete de como nossos sistemas são construídos com base no que é normal ou comum e como eles podem falhar em acomodar as exceções, por mais raras que sejam. A história da dermatoglifia nos mostra que a identidade vai muito além de uma simples marca na pele. Ela nos faz questionar o que realmente nos define. Em um mundo cada vez mais dependente da biometria, casos como esses nos forçam a pensar em alternativas e em sistemas de identificação mais inclusivos e flexíveis. E aí, você já tinha ouvido falar sobre isso? A sua cabeça deu um nó? Assim como a minha, quando descobri. É incrível como o mundo está cheio de curiosidades que a gente nem sonha que existem. Essa é apenas uma das inúmeras maravilhas escondidas no nosso próprio DNA. Espero que você tenha gostado de mergulhar nessa história tão peculiar. A ciência e a biologia nunca deixam de nos surpreender. E é por isso que eu adoro compartilhar essas descobertas com vocês. A vida real, muitas vezes, supera qualquer ficção. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu essa curiosidade e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa história ou se conhece alguma outra curiosidade bizarra como essa. Vou adorar ler e responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.